Oi, vocês que têm interesse por autismo e outras alterações do desenvolvimento, desafios, eu acabei de colocar a gravação da live que uma colega psicopedagoga está começando a gravar um programa para os estudos dela, agora nessa temporada à distância, e ela tem cumprido como um dos requisitos dos estudos acadêmicos dela, com algumas discussões pela live, e isso tem contado no projeto acadêmico dela. E com muito prazer nós discutimos ali agora algumas questões relacionadas ao autismo, e eu vou aproveitar a oportunidade para as pessoas que estão na minha página, que estão sempre comigo, que são pais, mães, professores e colegas psicopedagogas, por quem eu tenho tanto carinho. E eu digo que quando a gente faz, né, com o coração, com dedicação, é tão gostoso, porque vamos formando uma rede de pessoas que se fortalecem, que têm um interesse em comum. E eu queria dar continuidade, está no Stories, a gravação que ela fez ali, passem nos primeiros minutinhos e logo vocês vão encontrar nós começando nossa discussão, nossa troca de ideias, nossas conversas hoje a respeito do autismo, alguns casos, alguns apontamentos a respeito de neuromodulação cognitiva. Nós conversamos ali aspectos técnicos e aspectos práticos. E eu queria dar continuidade porque eu sei que aqui na minha página, né, as pessoas queridas, eu na página de vocês e vocês na minha, nós temos algo muito em comum, que é o desejo, né, de estar sempre indo além dos desafios que são impostos no desenvolvimento das crianças, dos adolescentes que apresentam desafios. E quem não apresenta desafio? Então eu falo que eu aprendi a ter uma maneira de olhar o desenvolvimento humano nas suas peculiaridades. Quando você entende que nenhum sujeito se desenvolve igual ao outro, você muda um pouco ou você adapta a sua maneira de enxergar os desafios. Você busca menos rótulos, você se liberta um pouco de questões em que precisa dar certo de X maneira. Não. Com o tempo, as experiências, a prática nos mostra que é quando você se abre ao que ainda ninguém disse, quando você se disponibiliza a sair do que é conhecido e se abre para uma adaptação ao que está sendo visto, as possibilidades são tão maiores. Eu tenho aprendido na prática sobre isso. Então eu queria incentivar, se você é mãe, pai, professor ou um profissional de uma área afim à psicopedagogia, e você tem alguém que você também precisa se dedicar, quer ajudar, fazer parte, aluno, filho, ou alguém que você atende, se tem uma coisa que eu posso dizer dos meus últimos 15 anos atendendo na clínica, na postura clínica da aprendizagem, trilhando caminhos pela psicopedagogia, acreditando nesse cérebro fantástico que o Papai do Céu nos deu, que é plástico e que a medicina prova que o Papai do Céu deu naturalmente, né? Que é moldável, que cria novas conexões, que se adapta e evolui brilhantemente. Então, eu acho que é uma bênção, né? A gente com 15 anos de trabalho poder relembrar casos tão comprometidos no início, quando nos chegam, e depois para onde eles caminham. E nenhum deles eu posso dizer para vocês que foi usado uma única técnica, um único procedimento, mas uma junção de contribuições teóricas, diferentes abordagens, mas a principal que eu aprendi com a doutora Nádia,
o olhar e a escuta sensível que a psicopedagogia traz desde o início no Brasil. E a doutora Nádia incentiva de uma maneira tão brilhante, que é esse olhar além. Quem é esse sujeito que está atrás daqueles sintomas que estão sendo apresentados a nós? Toda alteração no desenvolvimento, todo desafio, ele tem uma história de vida, uma gestação, os 12 primeiros anos de vida. Ele tem uma história de concepção, de chegada ao mundo. Tudo isso faz parte. Mas com a nossa correria, nosso jeitinho de viver, muitas vezes nós não temos tempo para relações interpessoais com esses sujeitos que nos desafiam com o devido olhar. E nós temos tanto a aprender com essas crianças e com esses adolescentes que, na verdade, eu falo que eles são os que mais brilham, são os que mais ensinam, são os que mais deixam marca, são os que mais nos fazem crescer. É fácil atuar quando a gente já sabe o que fazer, quando nós fazemos um planejamento e ele se encaixa com várias crianças ou adolescentes. Mas acho que a tia Roberta nasceu e gosto muito de trabalhar no que é mais difícil, né? Como cenas que eu lembro de crianças que precisavam babar na tia Roberta, para pegar a baba e passava no meu bracinho. Imagina, quem que estudou, que teoria que vai te ensinar como reagir com uma criança que baba a mãozinha? Quer dizer, ela tá me dando um sinal ali, uma necessidade de vínculo gigantesca. Que teoria vai nos ensinar a lidar com uma criança que põe a nossa sala abaixo em menos de 10 minutos, mas tem uma base teórica, tem uma abordagem psicopedagógica inepciana sendo construída pela nossa doutora Nádia Bossa, que nos mostra que quando você se dispõe a trabalhar as vias sensoriais de qualquer criança, adolescente em desenvolvimento, e você traz à tona que ele reconte a sua história de vida, que você permita o tato, o olfato, o paladar vindo para os processos de aprendizagem, você percebe que você traz dimensões, contextos de vivências que não se encaixam em uma única abordagem. Eu estou querendo dizer com isso que nós olhamos para todas as abordagens, estudamos, como a tia Roberta tem um vasto currículo de especializações, de estudos, uma biblioteca farta, mas onde mais você consegue resultado é quando você sai de uma coisa fechada e você se disponibiliza a ouvir o que esse outro quer te dizer e quer te ensinar e quer te convidar a caminhar junto com ele. Então foram nessas situações em que eu fui formada, em que eu fui chamada a refletir, e é por aí que eu consegui, né, fui abençoada a poder ouvir das famílias como você mudou a história da nossa família, como você tem ajudado. Na verdade, acho que não sou só assim, não sou eu que estou fazendo, é a maneira como nós podemos entender o que é fazer algo por alguém que está diante de nós. Se eu olho para o outro e acredito que Deus não o trouxe nesse mundo à toa, que há nele características brilhantes que o Papai do Céu deu desde o dia que ele estava no ventre, você olha diferente para esse ser, você respeita essa criança e você quer descobrir o que tem nela, que ninguém mais tem. Podemos, quando nós ouvimos os neuropediatras, os psicólogos, os psiquiatras
falando das características, dos diferentes transtornos, dos quadros, por exemplo, diversificados dentro do próprio autismo, as diferentes comorbidades que envolvem o transtorno do espectro autista, como são amplas as alterações, como você não encontra uma coisa assim, vai ser assim, assim, não, é tudo tão diversificado. E nessa própria diversificação, você já sabe então que você também vai ter que se apresentar e estar disponível também de diferentes maneiras na frente desse sujeito. Então, eu acredito que nós temos muito que refletir e pensar em fazer diferente do que temos feito, muitas vezes presos a diagnósticos, muitas vezes presos ao mesmismo, acho que dá para chamar assim. Estou falando isso, por exemplo, quando nós queremos que um aluno seja trabalhado fora da escola, para quando ele volta para a escola, ele conseguir fazer parecido com o que os outros alunos fazem. Não dá certo. Não dá certo. Cada aluno, ele é único, e as muitas crianças que apresentam desafios no aprendizado, elas precisam vivenciar uma escola diferente também. E é possível. Eu sou da escola, eu estou dentro da escola semanalmente. E eu vejo que lindo, que brilhante as escolas que estão se abrindo para o diferente, que entendem o viés orgânico da aprendizagem, que abrem as portas da sala, permitem que essas crianças usem o próprio espaço de fora da sala para poder conseguir ficar na escola. Quando a gente se coloca no lugar de uma criança com alteração sensorial, auditiva ou olfativa, você percebe que aquela criança tem incômodos e você permite que ela não fique sofrendo ali na sala. Você busca com ela onde ela se sente bem na escola, a maneira como ela vai te mostrando que para ela é suportável e possível. Então, o que acontece é o derrubamento de paredes, né? Como já disseram tantos educadores, quando a gente derruba as paredes, quando nós abrimos as possibilidades. Agora, quando nós nos esforçamos em indicar equipe multidisciplinar, quando nós, pais, profissionais, queremos que essa criança se encaixe em modelos, eu acredito que nós erramos muito fazendo isso, muito. Todos os casos, nesses 15 anos em que eu vejo grande evolução, não são em todos os casos que eu vi grande evolução, que a gente traz para um contexto em que a gente está querendo passar o que é positivo para estimular outras pessoas. Claro que tem casos que começaram e as famílias não continuaram, não acreditaram, claro que tem, mas nós queremos trazer os que deram certo, o que eles revelam, o que eles ensinam, e os vários casos que deram certo, nós vemos nitidamente que foram as professoras que permitiram essa criança sentar no espaço diferente na sala, fazer prova distante dos colegas, foram famílias que se abriram a comer num lugar fora da mesa, até essa criança se adaptar à alimentação de uma maneira menos sofrida. São pais que aceitam e não querem enquadrar a criança no desenvolvimento que talvez ela esperava. Mas o brilhantismo que esse filho pode trazer para uma família, tem muita coisa que nós precisamos reverter, romper barreiras, fazer uma ruptura. Eu acredito muito nesse viés, de um olhar mais aberto ao que esses sujeitos têm a nos ensinar. E talvez menos, assim, é muita formação, é muito estudo, é muita teoria, temos vários modelos que nós podemos aplicar, sim, nós temos, mas eles têm muito para nos ensinar. E eu acredito cada vez mais que quanto mais nós nos abrimos para entender esse sujeito e não fazê-lo se encaixar, é onde as portas se abrem, onde nós vemos melhoras.
Uma criança não precisa escrever um texto como todos os colegas escrevem. Uma criança não precisa desenhar o jardim, a árvore como todos os colegas desenham. Se ela chamar um desenho de árvore, para os nossos olhos não é uma árvore, espera essa criança se desenvolver, entende o que é a árvore para ela, abre o desenho dela, deixa ela se mostrar, né? E isso a gente fala em vários aspectos. É fácil, bonito, tranquilo é falar para vocês, né? Na prática é difícil, é muito difícil. É muito difícil porque a burocracia da escola, as necessidades da família, o que a gente espera para o futuro do desenvolvimento dos filhos, é muito cheio de expectativas altas. Mas também existe um outro caminho em que nós enxergamos com menos expectativas e com menos enquadramento. É preciso chegar nesse patamar e entender que Deus está no controle de todas as coisas, e que se vem um desenvolvimento que nós conhecemos pouco, nós podemos aprender muito ao invés de só querer ensinar. Muitas vezes nós só queremos ensinar, e pouco nos disponibilizamos a aprender, né? E eu tenho aprendido muito com essas crianças, muito. Elas desmancham quem nós somos, nos chamam para um chão, para uma brincadeira, para um outro jeito de jogar dama, para um outro jeito de escrever. Eu tenho crianças, por exemplo, que quando eu chamava para escrever e trabalhar a escrita, escreviam em forma de caracol. Não queriam escrever linha embaixo de linha. E aí? E eu vou dizer que não pode escrever assim, por que não? Né? E quando essa criança vê que pode ir por caminhos que vão abrir as portas para ela, o desenvolvimento desabrocha. Então eu queria incentivar pais e professores a entenderem a beleza que há dentro dos atuais rótulos, dentro dos atuais transtornos. Temos ouvido falar do crescimento dos transtornos de autismo, de transtornos opositivos desafiadores. Temos ouvido falar do crescimento do uso de medicação e por aí vai. Mas, por outro lado, nós temos que lembrar-nos que precisa crescer. É a ruptura, como nós estamos vendo agora. Quem esperava que ia viver trabalhando tanto pelo online, que ia viver o isolamento social, mundial? Nós estamos aprendendo de acordo com uma coisa que veio para nós e que ninguém se formou para isso. E nós estamos tendo que tirar grandes lições. Eu quero deixar o meu recadinho, o meu incentivo de que crianças que desafiam os pais e a escola estão, na verdade, mostrando que nós temos muito a aprender com eles. E dá para fazer diferente. Ou se dá para fazer diferente. Então, menos enquadramento, mais abertura e aceitação. Escutar mais, interagir com mais paciência, com menos o relógio consumindo menos. Quando nós aceitamos que existe o que aprender com eles, incentivá-los, nós vamos conseguir. Eu acredito que você tem coisas lindas dentro de você. E sai aquele papel do adulto que está preocupado sempre, tenso sempre, e forçando muitas vezes. Quando se desmancha esse papel, o próprio sintoma muitas vezes já minimiza, porque a criança entende um clima favorável. Vamos criar climas mais favoráveis? Nós estamos conseguindo viver uma temporada única, que talvez essa temporada possa trazer ensinamentos para transferirmos para o nosso olhar diante das alterações. Eu trabalho com o cérebro dos aprendizes e não a regra. E a tia Roberta, mês após mês, tem que saber lidar com algo diferente que chega para eu trabalhar. Que riqueza! Conhecer os diferentes cérebros, as diferentes maneiras de se organizar como pessoa,
de falar da escola, da família, como é bonito a individualidade que cada ser humano traz. Eu sonho e peço que Deus nos ajude a olharmos diferente para o desenvolvimento humano. Nós estamos vivendo uma época de muito de taxar, é isso, é aquilo. Se nós sairmos um pouco desse, como se nós estivéssemos dentro de um cano e nós só queremos enxergar por esse viés, vamos quebrar o cano, enxergar mais livre, aprender mais com essas vidas maravilhosas, sufocar menos essas crianças. Professores têm tanto a abrir as portas para essas crianças. Permitam, professores, permitam que esses alunos que te desafiam em sala te mostrem a beleza de uma educação ainda pouco conhecida. Aceitem que uma criança sente diferente, que uma criança, é difícil na sala, a sua coordenadora cobra diferente, a sua direção cobra diferente. Mostra para sua coordenação. Na sua sala é você que coordena. Se você aceita, outro dia, uma criança com altas habilidades, a professora falava assim para mim e para a mãe, mas é tão difícil, como que eu vou deixar essa criança com outro caderno aberto para produzir enquanto eu estou cobrando dos outros? Entendem? Onde a gente esbarra, onde os sintomas adoecem, se multiplicam, é no não pode. Eu não posso mudar a prova porque a escola quer que seja de X maneira. Eu não posso deixar sentar diferente porque a outra mãe vai cobrar. Eu não posso fazer isso. Como assim não pode? Eu não consigo pensar dessa maneira e nem aceitar, sabe? Até porque eu tenho visto as pessoas que estão dispostas a fazer diferente. Esse tempo de pandemia, por exemplo, eu tenho coordenadora que manda a prova por e-mail para eu fazer a distância com uma criança. Ela acredita na criança. Na plataforma virtual, os alunos estão fazendo provas objetivas, mas tem crianças que não conseguem se expressar pela prova objetiva. E tem professores mandando questões abertas por e-mail para que as famílias façam com seus filhos. Abrir para o diferente, deixar com que os materiais pedagógicos e o desenvolvimento aconteça pelas diferentes formas que existem. É tão possível. E eu vou deixar aqui então essa mensagem e espero que isso possa, talvez beneficiar uma outra pessoa, abrir uma luzinha, uma aceitação um pouquinho maior para o diferente já valeu a pena, para você professor ou para você pai. Nós estamos juntos. Se eu puder contribuir de alguma outra forma, trocar ideias, eu estou à disposição. Mas o mais importante é sair e aprender a fazer cada vez mais diferente. Aprender que há belezas que nós ainda nem conhecemos. E nós não precisamos de uma pedagogia, de escolas tão iguais, de salas de aula caminhando tão semelhantes, de provas tão parecidas. Nós somos ricos demais no nosso cérebro, nós somos seres tão únicos. Vamos nos abrir mais para as especificidades e riquezas de cada um. Vou deixar como mensagem final que nós temos muito a aprender, sabe com o quê? Com esses programas, aberto ao público de talentos. Agora me foge o nome dos programas, mas tem em todos os países, American Talent, o daqui do Brasil tá me fugindo o nome para eu citar, e as crianças vão apresentar, às vezes o programa é específico de música, às vezes tem também os programas que tem mágica, dança. Quantas lições nós podemos tirar com esses programas? São surdos que tocam o piano de uma maneira sobrenatural,
são crianças pequenas dando conta de coisas que um adulto não dá. Quando eu vejo algumas crianças contando o tanto que sofreram bullying e vão ali contar sua história no palco e são aplaudidas, eu falo assim, é isso que nós, no campo da educação, da aprendizagem, das áreas multidisciplinares, precisamos entender. Há um brilhantismo, só que a minoria consegue um palco para se abrir, como nesses programas. Mas assim como às vezes a gente chora assistindo um programa de uma criança que tem alguma deficiência e canta tão lindo, tem uma dificuldade numa área do desenvolvimento, mas dança brilhantemente, há sempre algo daquela dimensão ali, fantástico, de aplaudir de pé, de um auditório, centenas de pessoas se levantarem para aplaudir. Nós, na escola, precisamos dar esse palco para as nossas crianças brilharem do que eles têm de lindo lá dentro e que o outro não tem igual, mas para isso é preciso abrir as portas para desenvolvimentos mais diferenciados, menos igualitários. Vamos nos abrir a esse brilhantismo que existe, que nós conhecemos pouco, encaixar menos e nos abrir mais? Fica aqui esse IGTV com carinho para vocês. Um abraço.